Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Deni. Estou aqui para dar uma aula de usinas, tá? Que é um conteúdo dentro da mecânica que estuda algumas usinas de geração de energia elétrica. Na aula de hoje, nós vamos estudar as usinas nucleares e solares. Vamos estudar seu funcionamento, as suas vantagens e desvantagens, as suas aplicações, transformações de energia, beleza? Produção. Então, vamos lá. Começando pela usina nuclear, né, que tem o seu funcionamento um pouco parecido com as usinas termoelétricas, né, que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada eu falei que a usina termoelétrica ela produzia calor através da queima, né, do combustível fóssil, e com esse calor produzido, aquecia uma quantidade de água, criando vapor que passava pela turbina e gerava energia elétrica. Bom, na usina nuclear é praticamente a mesma coisa, sendo que nas usinas nucleares a gente vai utilizar essa fonte de energia, né, de calor, para aquecer essa quantidade de água, que vai ser diferente. Porque o resto do processo ele é praticamente igual, ele é muito parecido, porque você vai gerar uma quantidade de calor na usina nuclear, tá? Você vai gerar uma quantidade de calor para aquecer uma quantidade de água, e aí você vai produzir vapor de água, que vai passar por uma turbina, que vai gerar o motor, que seria o gerador, produzindo energia elétrica, né? Então, o processo ele é bem parecido com a termoelétrica. A única diferença está nessa fonte de energia primária, inicial, que a gente utiliza para aquecer essa água, né? Que a gente vai usar em nuclear, no caso, através da fissão nuclear do átomo de urânio, tá? O urânio ele possui dois tipos de isótopos, né? Vocês já devem ter estudado alguma coisa sobre isso em química, né? Sobre átomos e tal. E aí nós temos dois tipos. O único que produz essa energia para poder gerar esse calor e evaporar essa água é o urânio 235, tá? Sendo que esse urânio 235 ele não é encontrado facilmente, não é encontrado na natureza. Então você tem que pegar o urânio 238, tá? E enriquecer, fazer um enriquecimento, beleza? Por isso que se fala que a gente utiliza o átomo de urânio enriquecido. U seria a sigla, né, de urânio 235, tá? Como tem a ilustração do lado. E aí, o que é feito é o seguinte: há uma separação através da difusão gasosa e centrifugação. O urânio 235 e o urânio 238. Mas o processo é bem caro, tá? É bem caro e bem complexo. E aí, o que acontece é o seguinte: nessa fissão do urânio, né, enriquecido, o que acontece? Fissão nuclear, existem dois nomes que são parecidos, mas de explicações diferentes, de conceitos diferentes. Fissão nuclear e fusão nuclear. A fissão nuclear nada mais é do que a quebra do núcleo desse átomo, tá? Em dois átomos menores. Então você pega um átomo, quebra ele em dois menores, e aí você faz uma fissão, beleza? Fissão nuclear, por quê? É a quebra do seu núcleo. Fissão é quebra, nuclear, núcleo, beleza? Então por isso que o nome da usina é usina nuclear, porque você vai usar o núcleo para produzir aquele calor que vai aquecer a água, que vai evaporar, passar na turbina e gerar energia elétrica. Beleza? Daí que vem o nome usina nuclear. A gente utiliza o núcleo. A fusão nuclear, como eu tinha falado, é um processo que une, que junta dois átomos, né? Então, se você une dois átomos, você faz uma fusão, juntou, tá? Uniu. Quando você quebra, você faz uma fissão, beleza? E essa fissão é causada no átomo de urânio, ela produz calor com essa fissão, né, com essa quebra, porque essa fissão é uma reação exotérmica. Exotérmica é algo que libera calor, libera energia, né? Lembrando que calor é uma energia térmica, certo? Então, quando você tem uma fissão, você gera uma reação exotérmica, tá?
liberando uma quantidade absurda de energia para poder produzir calor e aquecer aquela água que a gente precisa de fazer ela evaporar. Beleza? Então essa água vai ser aquecida em uma caldeira também, o vapor vai se mover até as turbinas, que vai girar o gerador e vai produzir energia elétrica. Então o processo ele é bem parecido com a termoelétrica, apenas a diferença é na produção de calor, que é na fissão nuclear do átomo de urânio. Beleza? Aqui nós temos a imagem de duas usinas que estão no Rio de Janeiro, né? Duas usinas do Rio de Janeiro, que é a Angra 1 e Angra 2, que fica em Angra dos Reis. Tá? Já está se produzindo a Angra 3, com uma potência em megawatts maior do que Angra 1 e Angra 2. Então, já teremos a Angra 3 para poder, também em Angra dos Reis, né, para poder gerar essa energia elétrica. Uma outra coisa que eu sempre falo das usinas são as vantagens e desvantagens, né? Bom, então vamos lá. Muita gente tem medo, né, dessa usina nuclear por conta de alguns desastres que já tiveram, alguns acidentes, né, que já tiveram em Chernobyl, por exemplo, né, que matou muitas milhares de pessoas. E aí realmente ele é um pouco perigoso. Mas as suas vantagens é que ele tem um bom rendimento, né, porque você vai ali gerar calor através da fissão de átomos, tá? Você tem uma energia bem concentrada, você pode produzir energia 24 horas por dia, não polui, porque assim como o aquecimento da água, você gera o aquecimento, gera o vapor, esse vapor passa por uma tubulação, gira o gerador e volta e retorna para a caldeira, então você não tem produção, né? Na fissão nuclear, na fissão do átomo de urânio, você não tem liberação de poluição nenhuma, tá? Então não existe poluição, a não ser que tenha resíduo jogado na natureza, né? Que aí seria, a gente vai chegar na desvantagem já, tranquilo? E a vantagem é que você tem uma quantidade de resíduo muito pequeno, muito compacta, beleza? Praticamente não tem nenhum impacto sobre a biosfera, sobre a natureza, né? Se não tiver acidente, tranquilo? Isso considerando situação normal de funcionamento. Nas desvantagens, né? E aí a desvantagem ela é bem perigosa, né? Lembrando do acidente nuclear que teve em Chernobyl, se tiver um acidente, morre bastante gente, né? A área precisa ser evacuada, né? E aí podendo até tornar uma área que nunca mais vai ser utilizada, né? Ou vai ficar muitos e muitos anos sem ser utilizada, se tiver um vazamento desse combustível nuclear, né? Nessa fissão, contaminando tudo, né? Ser humano, animais, solo, ambiente, contaminando tudo. Aí não tem mais jeito. Mas outra desvantagem é que a energia produzida é cara, né? Porque você, para poder fazer essa fissão, você precisa ter o átomo de urânio, né? Ter o enriquecimento desse urânio, e aí você, para gerar essa energia elétrica, você precisa de bastante custeio, né? Para poder, porque o que acontece é o seguinte, para você gerar essa fissão, você tem que ter aparelhos, equipamentos para fazer um bombardeio de partículas, né, como nêutrons, por exemplo, nesses átomos, para você poder fazer essa quebra, essa fissão desse átomo. Então você tem que ter aparelhos muito modernos, muito caros, para poder produzir essa energia elétrica, né? E sem contar resíduos que não podem ser armazenados em qualquer lugar, tem que ser lugar seguro, né? E o acidente, que é um problema maior, né, de todos. No Brasil, essas usinas nucleares são muito pequenas, tá? Gira em torno de 3% de produção de energia elétrica, vista que a energia eólica está crescendo bastante, que a gente vai estudar numa próxima aula, tranquilo? E, por exemplo, tem as porcentagens ali dos países, né? Dos 5 países que mais dependem da energia nuclear, a França está no topo ali, né? Que depende bastante, usa bastante energia nuclear como sua fonte. Nós já vimos que o Brasil utiliza a hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica como fonte principal, hoje girando em torno de 61%, 62% na sua matriz energética, né? Da quantidade de energia elétrica que é produzida. No Brasil é a hidrelétrica, aí vem Bélgica, Eslováquia, Ucrânia, Hungria. Então, cada país ali
utilizando uma determinada usina como fonte principal de energia elétrica. Beleza? A próxima usina é a usina solar, né? Na usina solar, nós temos uma produção de energia elétrica bem diferente das outras que a gente já estudou até agora, né? Bem diferente de hidrelétrica, termoelétrica, nuclear. Porque na usina solar, que são aquelas placas, né, que vocês já devem ter visto em telhados de casas e tal, elas são produzidas por meio da luz solar, do sol, ou seja, é uma energia limpa, né, renovável, porque o sol todo dia vai estar ali mandando energia, né, radiação eletromagnética, e essas ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnéticas, elas vão atingir essas placas, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, chamadas de placas fotovoltaicas, tá? Fotovoltaicas. E aí você tem esse material das placas fotovoltaicas sendo um material semicondutor, que não é um material muito caro, tá? E você tem a produção de energia solar em energia elétrica, sem ter aquele gerador, né, aquela turbina para fazer girar e tal, ou seja, é um processo bem diferenciado com relação às usinas, né, hidrelétrica, termoelétrica e nuclear que nós vimos até agora, que utiliza esse tal desse vapor. Mas aí nós podemos usar também, além dessas placas fotovoltaicas, né, que são dois tipos de usinas solares. O das placas voltaicas, da foto da esquerda, que fica em cima das casas, né, são colocadas expostas ao sol, e tem as usinas termossolares. As usinas termossolares, o nome está dizendo termo, lembra? Calor, né? E solar, sol. Então seria a radiação solar utilizando o calor. Você tem a energia sendo absorvida ali, captada para aquecer sal liquefeito, que é usado posteriormente na produção de vapor de água. Então você tem um processo ali que aí já começa a ficar parecido com as hidrelétrica, termoelétrica e nuclear, né? Esse vapor que é superaquecido é usado para movimentar uma turbina, que aí transforma energia cinética em energia elétrica novamente, parecendo com as outras formas de energia, né? Então, a turbina que produz energia elétrica para o processo eletromagnético pode ser também utilizado na produção de energia solar, beleza? Sendo que as mais usadas são as placas fotovoltaicas, beleza? E as placas fotovoltaicas, que são essas plaquinhas aí, ó, elas são feitas de um material silício, chamado silício, né, que tem bastante na Terra, tá? na natureza, que é o mesmo material que produz chips de celular, de computador, de processadores de computador, de celular, de tablet, de notebook, é o mesmo material, tá? Essas células possuem uma camada positiva e uma camada negativa, que criam um campo elétrico e uma diferença de potencial, ou seja, uma voltagem entre elas. Então, se você tem uma criação de um campo elétrico e uma diferença de potencial entre elas, você tem uma produção de energia elétrica. Então, a energia solar é absorvida por essas placas ou células, né, fotovoltaicas. Essa energia libera elétrons e esses elétrons vai gerar aquela corrente elétrica, né, que a gente estuda lá em eletricidade. Então, essa explicação mais técnica aí é com relação à eletricidade, né, que você gera um campo elétrico e entre essas placas, essas células, né, são geradas uma diferença de potencial, que é basicamente produção de energia elétrica ali entre elas, fazendo com que as células se movam. Né? E quando você tem elétrons, né? Você tem os elétrons se movendo nessa diferença de potencial, e aí quando você tem uma movimentação ordenada desses elétrons nas placas, você tem a formação das correntes elétricas. E aí essa corrente elétrica que vai transportar a energia elétrica até o seu aparelho, a sua bateria, né? Pode ser que tenha a bateria conectada a essas placas para poder absorver essa energia elétrica. Beleza? Na parte de vantagens e desvantagens, a vantagem é que a manutenção é bem baixa, é bem pequena, tá? Em relação às outras, porque, por exemplo, você coloca a placa ali em cima, essas placas aí, dependendo da marca, né, da qualidade, podem durar 10, 15 anos ali em cima do telhado, produzindo energia elétrica, né? As fiações também duram bastante tempo, então é uma manutenção bem baixa, não tem poluição nenhuma,
né? Porque utiliza só a luz solar para poder produzir essa energia elétrica sem poluição, né? São muito utilizados em países tropicais, por exemplo, como o Brasil, que tem bastante sol, né? Tem sol direto, e principalmente no Nordeste, né? Que tem sol praticamente o ano inteiro, né? Locais que não tem o sol aparecendo muitas vezes durante o ano, não é um local muito bom de se colocar essas placas, né? Porque você vai ter uma baixa produção. Quanto maior for a intensidade de luz, né? Intensidade solar, maior vai ser a produção de energia elétrica, beleza? E aí você tem, por exemplo, as desvantagens, as voltagens, né? A energia elétrica produzida ainda é baixa, né? Se você tiver poucas placas, por exemplo, você tem uma produção de energia alta, de energia elétrica alta, grande, né? Você tem que ter bastante placas, tá? Para poder gerar essa energia, gerar aquela reação, né? Da luz solar e produzir energia elétrica. Os preços, né, das placas são muito altos, então o alto custo dessas placas fotovoltaicas, essas células fotovoltaicas. À noite, por exemplo, você não tem produção de energia elétrica, o sol foi embora, né, o sol se pôs, então não tem o sol para produzir essa energia elétrica à noite. Então daí vem o lance que eu falei das baterias, né? Algumas casas, por exemplo, alguns lugares, alguns estabelecimentos utilizam baterias durante o dia para poder captar essa energia elétrica e abastecer essas baterias. E aí à noite você teria a possibilidade de usar essas baterias, tá? Mas para produzir essa energia elétrica em grande escala teria que ter muita quantidade de placa fotovoltaica. Tranquilo? Locais, por exemplo, que neva, que chove bastante, não é o lugar apropriado para colocar essas placas, tá? Porque você precisa de bastante luz, né? Bastante incidência solar. Tranquilo? Então, olha essa fotinha aí, ó. Essa foto aí, ó, são placas fotovoltaicas, tá? Que estão apontados ali, virados para o sol durante o dia, né? Da onde o sol nasce. E aí essas placas, tem algumas placas que conseguem até se mover acompanhando o sol, né? O sol nascendo, depois o sol se pondo, essas placas conseguem se mover para ficarem apontadas para o sol, recebendo a maior incidência solar, né? Nessa usina aí são 330 mil painéis fotovoltaicas, né? Células fotovoltaicas, ou seja, imagina a grana que foi usada para produzir isso aí, né? Para fazer essa usina, para montar essa usina, então o custo é muito alto, né? E essas 330 mil placas solares aí, né? Painéis fotovoltaicos, geram apenas 103 megawatts, né? 103 megawatts, enquanto, por exemplo, a hidrelétrica gera 105.800 megawatts. Ou seja, enquanto essas 330 placas geram em torno de 100 megawatts, as hidrelétricas geram, por exemplo, 105 mil megawatts, né? Então é 1000 vezes maior a quantidade de energia elétrica, beleza? Essas placas aí estão no Nordeste, né? Porque onde, como eu falei, tem bastante incidência solar, tá? E aí essas placas suprem, por exemplo, 108 mil famílias, né? Como está falando aí. Então é uma produção de energia elétrica boa em ambiente que tem bastante sol, né? Para poder não prejudicar a produção de energia elétrica. Beleza? Todas essas produções, elas geram em torno de transformação de um tipo de energia em energia elétrica, beleza? Seja energia térmica, energia gravitacional, energia cinética. Então, sempre nós vamos ter influências, tá? Nesse caso aí, as desvantagens da solar não nos diz nada sobre ambiente, então não tem poluição, não tem dano nenhum ao ambiente, tá? Apenas colocar essas placas aí, que pode ser colocado, por exemplo, em cima das nossas casas, no telhado das nossas casas, né? E aproveitar a luz solar. Beleza? Está crescendo bastante no Brasil as instalações de placas solares utilizando a usina solar, energia solar, né? Para a produção de energia elétrica. Beleza? Bom, espero que tenham gostado. Como já sabem, a física é linda. Fiquem com Deus. Um abraço.